nós estamos vivendo os primeiros dias do ano de 2025, e eu quero resumir uma mensagem que eu até preguei na quinta-feira passada, na live da missionária Ivani. O Senhor colocou ao meu coração já há alguns dias, e muitas vezes a gente tem encontrado com alguns irmãos que têm falado, olha, eu não consigo realizar os sonhos, né? Eu faço os meus projetos de vida, eu escrevo, eu oro, eu busco, eu coloco na presença de Deus, eu falo isso, eu falo aquilo, e chega no final do ano, no fim, eu olho o meu projeto, e aquele projeto está quase todo, se não todo, quase todo, sem se realizar, né? E por quê? Por que que muitas pessoas realizam seus projetos e outras pessoas não realizam seus projetos? Eu entendo, eu tenho entendido do Senhor que, primeiro, quando a gente senta para fazer um projeto, a gente, muitas vezes, coloca no papel aquilo que nós queremos, sem muito consultar ao Senhor, se é aquele plano, se é aquilo que Ele tem para nós, né? E outra coisa muito importante também, Senhor, quais são as brechas que ainda há na minha vida que estão me impedindo de alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Porque a palavra do Senhor diz que Deus tem os melhores pensamentos para nós. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos dele, não foi ele que nos escolheu, mas nós somos escolhidos dele. A palavra do Senhor tem mais de 8.000 promessas para serem cumpridas na nossa vida. Então, quer dizer, Deus é imutável. Também diz em Hebreus 13, 8, que ele 4, que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, quer dizer, não há defeito no Senhor. Ele é extraordinário, sobrenatural, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que tudo faz, e com ele no barco não há problema difícil que não se possa resolver. Então, eu entendo que é como a gente diz, né? Por que o carro não está andando bem? Às vezes não é o carro, é aquela pecinha que está atrás do volante. Então, somos nós que precisamos nos achegarmos ao Senhor, nós que precisamos nos colocar diante de Deus e precisamos, na hora de sentar e planejar a vida, o nosso mês, a nossa semana, até o nosso ano, né? Nós precisamos chamar o Espírito Santo do Senhor e precisamos dizer para ele, Espírito Santo, quais são os projetos de Deus para a minha vida, para essa semana, para esse mês, para esse semestre, para esse ano, né? E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque a palavra de Deus diz que nós temos um chamado e uma missão vinda de Deus. Nós não fomos escolhidos para sermos enfeite de banco de igreja. Não, nós somos escolhidos para sermos aqui na terra os embaixadores de Cristo. Isso diz a palavra do Senhor. E para que nós sejamos embaixadores de Cristo e venhamos a cumprir o chamado, a missão que o Senhor tem para as nossas vidas, para que haja recompensa, porque a palavra diz que nós podemos ter recompensa na terra, sim. Podemos ter. Romanos 4,4 nos dá esse respaldo. Nós podemos ter uma vida regalada na terra e ir morar no céu, assim como a gente pode ter uma vida miserável na terra e morar no céu. Mas isso é uma questão de escolhas. Nós precisamos decidir, né? E eu quero ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, né? Eu quero ler um único versículo aqui, que é no versículo 5, que diz: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, os quais o odiaram ainda mais. Nós sabemos que José era um sonhador.
E nós sabemos também que os sonhos de José se cumpriram. Por quê? Porque os sonhos de José vieram da parte de Deus para a vida dele. Então, é uma pergunta que eu e você precisamos fazer na hora de nós fazermos o nosso planejamento. Esses sonhos que eu estou colocando aqui no papel, eles são só meus ou eles são os sonhos de Deus para a minha vida? Esses sonhos que eu estou aqui anotando, que eu estou colocando, que eu quero que se cumpram na minha vida, é um sonho pessoal? Só eu vou me beneficiar deles ou é um sonho coletivo? Porque Deus tem sonho coletivo para a nossa vida. Deus não coloca semente num embornal que vai servir só a si mesmo. Deus coloca semente no embornal que vai servir a muitas pessoas. Deus não nos leva a amar a sua palavra, a querer pregar a sua palavra, a querer servi-lo só para o nosso bel prazer, só para que eu vá morar no céu. Não. Deus dá esse desejo ao nosso coração de nós buscarmos intimidade, conhecimento da palavra, de nós estarmos na sua presença, para que muitos outros sejam alcançados através do nosso testemunho de vida, através da palavra que nós pregamos, através das provas que passamos e vencemos em Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E as provas, as lutas pelas quais nós passamos, não são lutas para nos machucar, não são lutas para nos matar. As provas que nós passamos diante do Senhor, glorificando o nome de Deus, são provas para nos forjar, para nos fortalecer, para que algo possa frutificar, porque a palavra do Senhor diz que eu e você somos como árvores frondosas estabelecidas na casa do Senhor. Na casa de Deus. Então, nós não fomos plantados num lugar qualquer, nós somos estabelecidos na casa de Deus e somos como árvore frondosa. O que quer dizer isso? A árvore frondosa é uma árvore boa, saudável, que dá bons frutos. Então, nós fomos levantados para os bons frutos. Mas o que impede? O que tem impedido a vida de muitos cristãos de darem os bons frutos, de realizarem os sonhos que Deus tem para a sua vida? A murmuração, a reclamação, a falta de propósito, a falta de paz no coração para passar pelo processo, porque para nós alcançarmos a vitória, nós precisamos passar por um processo de lapidação. Deus tem vitória, com certeza, grandes vitórias o Senhor tem para todos nós, mas nós estamos prontos para receber? Aquilo que o Senhor tem para nos entregar será realmente uma bênção na nossa vida ou será transformado numa maldição? Porque quando nós recebemos algo que nós não estamos preparados, em vez de ser bênção, é maldição. Em vez de ser cântico de alegria, é choro e tristeza. Então, o que Deus quer de mim e de você, meus amados? Deus quer que nós estejamos prontos, preparados, para que nós possamos receber aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem como os planos dele, que são melhores do que os nossos, porque a palavra diz em Jeremias que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos bons, pensamentos de bem. É Ele que tem o melhor, é Ele que sabe o que é melhor, Ele é o nosso Criador. Nós não fomos criados pela terra, nós fomos formados do pó da terra, mas nós fomos criados por Deus. Então, aqui na terra, nós somos como peregrinos, nós temos um tempo aqui na terra, mas de fato e de verdade, o nosso lugar não é aqui. Nós somos criados pelo próprio Deus e a nossa morada é eterna ao seu lado. Mas o Senhor quer que eu e você vivamos uma vida regalada enquanto estivermos aqui nesta terra. Que os planos de Deus sejam cumpridos na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Quando José teve esse sonho aqui, ele até contou para os seus irmãos ficaram com inveja, odiaram a José, mas Deus tinha um plano, porém José precisou passar pelo processo, né? Nós conhecemos essa história linda da vida de José. José foi lá
a comando do seu pai, levar material para os seus irmãos. Lá ele foi vendido para os midianitas o vendeu para Potifar no Egito. Dentro da casa de Potifar, grandes coisas aconteceram durante um determinado período que José ali esteve, houve prosperidade, paz e graça, porém José foi tentado pela mulher de Potifar, e aquela tentativa, né, aquela calúnia que a mulher de Potifar levantou contra José, era para a sua morte. Era para a sua morte. Por que que José deu ali um bom testemunho? Potifar conhecia a vida, essa situação é para que você seja preparado para que o plano de Deus se cumpra na sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu, no momento, estou enfrentando um câncer de mama. Estou em tratamento, mas eu sei que não é para a morte. Por quê? Porque o plano de Deus não está completo na minha vida. Deus ainda tem coisas grandes a fazer através da minha vida e na minha vida. Então, eu glorifico ao que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida seja cumprido e o nome de Deus seja glorificado. Então, tem dias nublados? Tem dias nublados. Hoje é um dia desses. Hoje eu passei mal praticamente o dia todo, mas eis-me aqui, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida, para fazer aquilo que o Senhor tem. Em momento nenhum durante o dia eu pensei em dizer para o irmão: ó, irmão, não vou poder ministrar. Não, o Senhor me levantará. E durante todo o dia, Senhor Espírito Santo, me prepara, porque tem uma palavra do teu trono para ser ministrada na minha vida e na vida de todos aqueles que estiverem ali. E eu quero crer no meu coração, meus amados, que em nome do Senhor Jesus, mesmo que nós estejamos passando por um processo como José passou, que poderia ter ido para a forca, poderia ter sido morto, mesmo por um processo que eu estou passando, uma doença como essa que muitos, hoje mesmo perdemos um pastor conhecido nosso, que já estivemos congregando na mesma igreja, pela mesma enfermidade. Eu poderia dizer: meu Deus, então eu também vou chegar. Não, a minha vida está nas mãos do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor. Então nós tão somente precisamos falar: Senhor, me fortalece para que eu passe por esse processo, porque o propósito do Senhor será cumprido na minha vida em nome do Senhor Jesus. Assim como foi cumprido na vida de José. José foi cerrado naquela prisão por aproximadamente 10 anos. Saiu o copeiro, saiu o cozinheiro, ele falou: lembra-te de mim. Não lembraram de José, mas no dia certo e na hora certa, no momento exato que José estava pronto e preparado, forjado para ser o governador daquele lugar, o Senhor tirou José daquela prisão. Aleluia. E quando ele chegou diante de Faraó, que ele revelou o sonho de Faraó e disse: agora você precisa tão somente levantar um homem para administrar esta situação. Faraó, Deus já tinha colocado no coração de Faraó que José seria esse homem. Faraó tão somente disse, eu vou parafrasear aqui, né? Então, Faraó tão somente disse: já achei o homem. Já tenho a pessoa certa. Assim será comigo e será com você, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Chegar no momento certo, que você vai passar pelo propósito, glorificando a Deus, pedindo ao Senhor que feche as brechas. Senhor, o que há em mim? O que eu ainda faço? O que eu ainda penso? O que eu ainda pratico, Senhor? Que não está em concordância com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero estar no centro da tua vontade, Pai. Eu quero estar na sua total
total dependência, para que o Senhor me use e para que eu possa viver uma vida regalada nesta terra, para que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida. E exatamente essa oração, ela encurta o processo. Porque quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente abre brecha, mais demorado. Nós temos o exemplo do povo passando pelo deserto, amados. Olha quantos anos a mais aquele povo pereceu e os antigos não entraram, não pisaram na terra prometida. Por conta de quê? Eles mesmos atrasaram o processo de vitória na vida deles. Por conta da murmuração, da reclamação, nada estava bom. A palavra do Senhor ensina a mim e a você, em tudo dai graça. Tá bom? Amém. É arroz e ovo hoje, glória a Deus que tem arroz e um ovinho aqui para mim, né? Tem picanha, glória a Deus que hoje tem picanha. Então, em tudo, amados, em tudo demos graça. Que 2025 seja o ano da vitória, mas por quê? Porque vai ser o ano que eu vou pedir para o Senhor, Senhor, fecha, me ajuda, Espírito Santo me ilumina, me dá discernimento, aonde que tem brechas na minha vida que precisam ser fechadas, para que eu possa alcançar os propósitos de Deus, os planos de Deus se cumpram na minha vida. Aonde, Senhor? Me mostra. Eu quero fechar. Eu não quero mais ter uma boca murmuradora, reclamadora. Eu não quero mais, Senhor, viver reclamando de tudo. Eu não quero mais, Senhor, fazer aquilo que não é da tua vontade. Não, Senhor. Eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Que a minha vontade, a mesma oração que o próprio Cristo fez. Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça. Ele sabia tudo que ele ia passar, o sofrimento no Getsêmani, mas ainda assim ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Então, eu e você temos que ter o exemplo de Cristo na nossa vida e temos que também fazer esta oração. Pai, que seja feita a tua vontade. Para quê, meus irmãos? Para que a gente possa viver uma vida regalada nesta terra. Porque senão nós vamos viver uma vida sempre capengando, sempre capengando, sempre capengando. Todas as coisas. E Deus não escolheu um povo para ser cauda, nós somos levantados para ser cabeça, diz a palavra do Senhor. Nós somos levantados para levantar, para guerrear e vencer em nome do Senhor Jesus. E outra, nós temos que lembrar que tem batalhas que nós levantamos e vamos batalhar, e outras o próprio Deus batalha no nosso lugar. Então, precisamos buscar discernimento do Senhor, orar, aproximar. Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero buscar mais conhecimento da tua palavra. Nós temos que pegar a palavra de Deus, amados, e nós temos que estudá-la todos os dias, mesmo que seja um pouquinho por dia, ter entendimento. Espírito Santo, senta aqui do meu lado, me revela, me ensina. Eu quero aprender, esse é o meu manual. É só através do cumprimento da palavra que eu tenho entendimento, é que eu vou criar, gerar intimidade com o próprio Deus, para que eu ouça a voz do Senhor. Irmãos, o diabo, ele fala conosco, ele não tem poder para ler o nosso pensamento, mas ele manda seus verdugos aqui no nosso ouvido falar coisas, e se nós não tivermos o dom do discernimento, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, para discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do nosso inimigo, nós seremos confundidos. Por isso, nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Intimidade. Senhor, eu quero intimidade. Eu quero conhecer a tua palavra para ter intimidade, porque eu quero ter discernimento. Eu quero ter discernimento. Eu quero saber quando que é o Espírito Santo falando comigo e quando que é o inimigo mandando uma voz disfarçada para falar comigo, para que eu caminhe, Senhor, segundo a tua vontade, para que os
planos de Deus sejam cumpridos na minha vida. E eu quero profetizar que, em nome do Senhor Jesus, 2025 vai ser o ano onde as brechas serão fechadas, onde nós vamos suportar passar pelos processos dando glória a Deus, e nós viveremos o ano da nossa vitória, porque nem eu e nem você dependemos de homem, nem eu e nem você dependemos de governo, nem eu e nem você dependemos nem de direita e nem de esquerda. Nós somos dependentes do dono dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, o Deus, o Todo-Poderoso. É ele que tem os desígnios da nossa vida nas suas mãos. Então, tira da sua mente, meu irmão, minha irmã, para de profetizar. 2025 vai ser um ano difícil, porque esse ano já aconteceu isso, porque os economistas estão falando assim, porque o Brasil já está na miséria, o Brasil já está em falência, porque o dólar... Irmãos, nós somos dependentes do próprio Deus. O dólar pode ir a R$20. O dólar pode ir a R$20. Se nós estivermos ligados nesta videira, que é Jesus o Cristo, se nós estivermos na intimidade com o nosso Criador, olha, a palavra do Senhor diz: 10.000 cairão à tua direita. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Porém, tu não serás atingido. Então, não importa o que está acontecendo no mundo. Lembre-se, nem eu e nem você somos deste mundo. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo separado. E nós caminhamos contra a correnteza do mundo. Contra. Nós não caminhamos na mesma direção que o mundo caminha. Nós caminhamos na direção contrária. Somos um povo separado. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim: nossa, esse ano eu tive tanto prejuízo e você só prosperou. Nossa, esse ano eu perdi isso, perdi aquilo e perdi aquilo mais, e você só ganhou. E você só vai glorificar o nome santo do Senhor e testemunhar quem é o Deus que nós servimos, que nos protege, que nos levanta, que nos abençoa e que tem total zelo pelas nossas vidas. Lembre-se, quando José sonhou o sonho de Deus, ele era só um menino. Mas quando ele era um homem pronto, preparado, Deus deu a ele o governo do Egito e uma família abençoada. E nem os ossos de José ficaram naquele lugar. José foi com o povo, Moisés levou seus ossos, ele foi sepultado em Siquém, a cidade, o lugar, a terra que o próprio pai havia comprado. Então, nem eu e nem você vamos ficar perdidos no Egito. Nem eu e nem você vamos ficar perdidos no Egito. A gente pode até passar pelo Egito, passar pelo deserto, mas nós temos um lugar garantido na Nova Jerusalém. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus